Quando a gente propõe um seminário, é justamente para a gente poder sair dessa coisa, dessa visão extremamente errada de que o colégio é uma loja de conhecimento. É um shopping de conhecimento cheio de lojinhas onde você compra um pouquinho de geografia, um pouquinho de física, um pouquinho de matemática. A escola deve ser um lugar de construção do conhecimento. Quem constrói o conhecimento é você, com a ajuda do professor. Boa noite, gente. Nós vamos falar sobre a biografia de Arquimedes. No ano de 287 a.C., nasceu na cidade de Siracusa um matemático, físico, engenheiro, astrônomo e inventor Arquimedes. Ele teve muita importância para a geometria e para a matemática que vemos hoje. Ele era filho também de um astrônomo e teve alguma ligação, a gente não sabe dizer exatamente se era parente, mas ele teve alguma ligação com o rei Hierão II. Ele teve uma história de biografia. A biografia dele que foi escrita se perdeu com os anos, foi escrita, se não me engano, por Heráclides, e se perdeu com esse passar dos anos, então a gente não consegue ter muitas informações de detalhe da vida dele, mas sem dúvida a gente sabe que ele foi uma pessoa de extrema importância para tudo que a gente vive hoje. Inclusive que para nossa área de física, ele foi quem ajudou nos fundamentos da hidrostática, que foi conhecido como o princípio de Arquimedes. Arquimedes, desde novo, ele era obcecado por duas coisas: pela geometria e por desenvolver conceitos que na época eram novidade. Ele queria inovar conceitos que não existiam na época. Eram destinados a armamentos para ser utilizado na Segunda Guerra Púnica. Um desses inventos dele foi a garra de Arquimedes, que era um dispositivo usado para atingir os barcos inimigos. E um outro invento dele também, um outro método que ele utilizou, foi o espelho de... côncavos. Isso, espelho côncavo, que refletia o sol e era para queimar as velas dos barcos. Quando uma descoberta muito inusitada dele, conta uma anedota que o rei, que ele era muito próximo, pediu para ele conferir se a coroa que ele utilizava durante seu reinado era totalmente feita de ouro ou se ele tinha sido enganado pelo oríferes que fabricou a coroa. Aí o que Arquimedes fez? Ele precisava descobrir o volume e a densidade de um objeto que era totalmente irregular e sem danificar a coroa. Aí o que ele fez? Durante um banho lá na casa dele, na banheira e tal, tudo muito maneiro, tudo muito legal, ele pegou e imergiu a coroa na água. A partir do momento que ele imergiu a coroa na água, ele percebeu que uma grande quantidade de água não, uma certa quantidade de água acabou transbordando da banheira. E aí ele conseguiu deduzir que aquele ali era o volume para calcular a densidade de ouro que havia na coroa. Aí o engraçado, não muito engraçado, é que ele saiu correndo diz a anedota, que ele saiu correndo pela cidade, gritando eureka, eureka, ou seja, descobri. Embarcação, um navio que era considerado de luxo para a época. E o que aconteceu? Ali no caixa do navio acabava entrando muita água. Então o que ele fez? Ele foi desenvolver o parafuso, que era justamente para praticamente sugar a água que ficava ali. Esse é o parafuso de Arquimedes, que servia para puxar a água que ficava na parte da frente do navio.
Navio não, da embarcação. Dê-me um ponto de apoio e moverei o mundo. E aqui a gente vai fazer uma experiência para vocês verem mais ou menos como funciona. O que acontece? O impulso pode acontecer em diferentes situações. Nesse experimento que nós vamos fazer, eu vou usar a tampinha de uma capinha de uma borracha. E o que acontece? O seu impulso vai ser igual ao peso. Então a gente vai colocar ela em pé. Ela em pé. Para você ficar em pé. Isso, em pé. Porque o que acontece? Ela não vai ficar flutuando, porém ela também não vai afundar. Porque a intensidade dela vai ser igual ao fluido. Se um corpo for colocado em um ponto fixo e ele permanecer parado, o seu corpo vai ficar em equilíbrio com o fluido. Foi o que está acontecendo aqui com ela. Ela está parada, e ela não está flutuando e ela também não afundou. Aí vou fazer agora de uma outra forma. Então, nesse exemplo, usaremos uma borracha, onde o empuxo é menor que o peso. Então, se o corpo afundar, a densidade do corpo é maior que a densidade do fluido. Nesse caso, a borracha tem uma densidade maior que o fluido. Falar para vocês aqui a formulazinha. Por exemplo, se caísse um problema, né, no exercício, alguma coisa, a fórmula do empuxo é igual a μ vezes VI vezes G. O E seria o nosso empuxo, o μ seria a densidade do fluido no corpo, o VI seria o volume imerso do corpo no fluido e o G a gravidade. É isso. E esses são os princípios de Arquimedes. Fazer. A gente vai fazer uma experiência que a gente vai mostrar o gás mais leve que o oxigênio, que vai fazer a bola flutuar, vai fazer a bola subir, não só flutuar normalmente. A gente vai usar água, soda cáustica e papel de alumínio. Ela vai subir porque o ar que forma com essa mistura da soda cáustica, da água e o papel alumínio, O gás. né, é formado, ele é menos denso do que o oxigênio, então ele é mais leve. Então, ele é mais leve do que o ar que a gente libera, enchendo a bola, por isso que quando a gente enche não sobe. E quando a gente faz a experiência que forma esse gás, ela sobe. Essa aqui a gente encheu o gás carbônico. Fizemos outro gás, agora a gente vai fazer com a água. Um copo com água normal, água H2O, doce, e um com sal. Devido à composição do ovo, ele é mais denso do que a água. A gente bebe água doce. Ele vai flutuar e o outro vai afundar. Óbvio, uma questão física já foi explicada, então é isso aí.